Fala pessoal, tranquilidade. Professor Cristiano Fraga, hoje aqui dando voz ao nosso Amo Podcast para falar de um tema muito importante e que vem ganhando cada vez mais forças nos últimos anos, né? Esse tema é meio ambiente. Como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, então resolvemos na escola fazermos umas atividades com essa temática. E nós do Amo Podcast não poderíamos ficar de fora. E aí vai sair em blocos, né? O primeiro bloco é esse aí, que é um resuminho. E teremos outros que as meninas vão entrevistar aí um professor, que é surpresa, que é biólogo e especialista em gestão ambiental. Então fica aí a dica de spoiler, hein? Não percam os próximos episódios do nosso podcast. Aí vamos lá, pessoal. É, a primeira coisa que eu gosto de falar, sempre que toca no assunto meio ambiente, é que, diferentemente do que a gente pensa de maneira imediata, que meio ambiente são as florestas, as matas e tudo mais, e de fato é isso também. Mas, na verdade, de modo mais geral, meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia. Algumas pessoas gostam de dizer que é tudo aquilo que nos cerca, né? Mas tudo aquilo que a gente está inserido é o meio ambiente. É engraçado porque o meio ambiente ele é mais complexo do que a gente imagina. Então, por exemplo, estamos aqui na escola, né, Arquiteto Alexandre Munir de Oliveira. A gente pode dizer, ecologicamente falando, que a escola é um meio ambiente. E mais especificamente, a escola ela é um meio ambiente do tipo artificial. E aí você pode se perguntar, não é? Mas, Cristiano, por que artificial? Porque houve ação antrópica, ou seja, houve ação do ser humano. Se a gente voltar no tempo, certamente, há muitos anos atrás, a escola fazia parte de um trecho de Mata Atlântica, alguma coisa do tipo. E aí o homem foi modificando aquele ambiente e a versão mais atual daquele ambiente, que outrora foi classificado como meio ambiente natural, de certa forma hoje é um meio ambiente artificial. A gente ainda pode classificá-lo de outra maneira. A gente pode dizer que a escola ela é o meio ambiente do trabalho, porque nessa escola algumas pessoas desempenham atividades que a gente chama tecnicamente de laboral, ou seja, atividades relacionadas ao trabalho. A gente pode até considerar que o estudo também seria uma atividade laboral. Se a gente partir desse pressuposto, então a escola, sim, ela é um meio ambiente de trabalho. Outra coisa interessante é que existe uma tremenda falácia em relação à questão ambiental. É muito bonito você escutar as pessoas falarem sobre meio ambiente, preservação ambiental, ecologicamente correto, que é o que mais se escuta, né, na atualidade, e a pessoa não ter hábitos sustentáveis. Eu diria, como biólogo, que é impossível você se desenvolver sem causar danos ao meio ambiente. É impossível, né? Há alguns cientistas que dizem que é possível, outros dizem que não. Eu, particularmente, defendo a ideia de que não é possível você se desenvolver sem prejudicar o meio ambiente. Agora, existe o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. É quando você usufrui daquele ambiente, mas você permite que novas gerações também possam usufruir. E a gente faz isso desgastando o menos possível aquele ambiente o qual a gente está inserido. Durante a minha ida à escola, e isso é uma rotina meio que cotidiana, eu me deparo com algumas situações que me chamam a atenção. Primeiro, a escola ela se encontra numa área rodeada de barreiras, né? E se vocês levarem em consideração que o Recife é uma cidade que é composta em boa parte por barreiras, e durante o período chuvoso, sobretudo, essas barreiras elas podem virar um problema iminente, principalmente quando chove muito, e o Recife é uma das capitais do Brasil que mais chove. Esse deslizamento de barreira
Ele acontece naturalmente mesmo, porque é uma força da natureza, né? A chuva e tudo mais, e a barreira, quando ela encharca, ela desliza, mas algumas ações antrópicas, ou seja, ações do ser humano, contribuem para aquilo ali. E aí eu vou dar alguns exemplos. Lixo na barreira, a galera planta determinadas mudas que não deve se plantar em barreira, porque ela promove a facilidade de deslizamento de terra. Pessoal, degrada o ambiente colocando entulho, acumulando lixo, mesmo lixo embalado bonitinho, mas acumulando, construindo em áreas que não deveria construir. E aí entra a questão social desse ponto de vista, né? Muitas vezes a pessoa realmente não tem aonde construir e se vê refém da construção em torno de uma barreira, né? Ou dentro, em cima de uma barreira. É um problema social nesse caso, não seria um problema puramente ambiental, mas é um problema social. A gente pode dizer até que é um problema socioambiental. E aí, na escola, a gente se depara com algumas situações. Por incrível que pareça, todas as salas da escola, ao longo de uma jornada de aula, têm resquícios de resíduos sólidos, urbanos. Traduzindo, professor, lixo. E aí a gente se depara, por exemplo, com papel de confeito, papel de caderno, tampa de caneta. O que vocês imaginarem em relação a lixo, a gente encontra no ambiente escolar. E aí existe um ditado que minha mãe dizia, ainda diz na verdade, né? Que é: o costume de casa vai à praça. É que isso quer dizer que muitos dos costumes que a gente tem em casa, a gente leva para os ambientes os quais a gente frequenta. O aluno, professor, sei lá, o pertencente ao ambiente escolar, que promove a deposição de lixos dentro do ambiente escolar, certamente ele também faz isso na escola, faz isso na rua, e isso gera um impacto imensurável. E esse impacto ele vai afetar não apenas a vida de quem causou aquilo ali, mas a vida de inocentes que preservam o meio ambiente da melhor maneira possível. E aí é muito comum a gente ver deslizamento de barreira, alagamentos. Não, professor, o Recife é uma cidade abaixo do nível do mar. Primeiro que isso de certa forma é uma lenda, porque o Recife ele não é abaixo do nível do mar. O mar, ele é nível. Isso quer dizer que se o Recife fosse uma cidade abaixo do nível do mar, ela seria uma cidade submersa, né? A água estaria tomando conta da nossa cidade. Mas realmente ele é muito perto do limite do nível do mar. De certa forma, quando ocorre a maré cheia e uma chuva muito intensa, é propício que a cidade do Recife alague. Só que existe um detalhe aí. Algumas situações de alagamento que acontecem corriqueiramente é devido às ações antrópicas. Joga lixo em canal, joga lixo na rua, e esse lixo vai para o bueiro, por sua vez entope essas canaletas, e o local que a água teria para se dispersar, ela não vai conseguir realizar tal feito e vai fazer o quê? Vai invadir o ambiente urbano, promovendo alagamentos, proliferação de doenças como leptospirose, proliferação de doenças veiculadas por água e alimentos, como hepatite, gastroenterite, né, que são as infecções intestinais. Pode causar também o aparecimento de animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, por exemplo. Então veja que a questão ambiental ela é muito mais complexa do que a gente imagina. De certo modo, fica aqui essa reflexão, não apenas no dia de hoje, mas que a gente leve essa reflexão como uma atitude para a nossa vida em geral, que diz respeito a você fazer parte do meio ambiente e você também ser responsável pelas ações que o meio ambiente sofre e pelas consequências que essas ações vão causar nas nossas vidas. Espero que todo mundo fique bem, preservem dentro do possível o meio ambiente, tente ser uma pessoa cada vez mais ecologicamente correta, que não só o meio ambiente agradece, mas nós também agradecemos, né?
Afinal de contas, nós somos pertencentes àquele meio ambiente. Até mais, pessoal. Se inscrevam no nosso podcast, hein?